tempo de 10 minutos. Para a apresentação de votos e pesar, de louvor, de congratulações, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Primeiro, o vereador Peço a inscrito, palavra, presidente. Lucas Gil. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, todos que nos assistem. Peço a palavra. Quero fazer Peço a um palavra. voto de louvor à Ordem dos Advogados do Brasil e à Comissão de Direitos Humanos da OAB, subseção de Caxias do Sul, pela promoção da primeira jornada de direitos humanos, a qual iniciou no dia 28 de novembro e vai até hoje, né, dia 30. A abertura deste evento apresentou o filme Olha para Elas, a qual foi mostrado para as reeducandas do Presídio Regional de Caxias. Ontem ocorreu uma riquíssima palestra no bloco 58 da UX, promovida pela juíza da primeira vara de trabalho, doutora Daniela Floss, e também com o representante do Movimento Negro de Bento Gonçalves, do Grupo Raízes, o Marcos Flávio. Se puder, uma parte. Promovendo um grande debate sobre relações de trabalho e inclusão social. E hoje, às 16 horas, na sede da OAB, haverá uma apresentação artística em parceria com a Associação TEA Junto Serra, seguindo a palestra com a juíza da primeira vara de família, a doutora Milene Frois Dalbó, sobre inclusão e exclusão social. Seu parte, vereador. Obrigado, vereador Lucas Gil. Só para parabenizar o senhor pelo voto e dizer que tantos compromissos, o senhor me lembrou agora, eu acabei me passando, mas destacar aqui a Fernanda Mazzocchi, né? Trabalhava na Procuradoria da Universidade, fomos colegas lá quando eu trabalhava no setor da UX, e foi alguém que me enviou o convite, inclusive o senador Paim fez uma menção à OAB de Caxias e a essa atividade. Então, parabéns, muito oportuno que os operadores do direito possam refletir e pensar nesse tema com as demais pessoas. Então, parabenizar o senhor também, que é advogado. Parabéns. Importante ressaltar o trabalho feito pela doutora Ana Furlan, presidente da OAB, mas também do trabalho da doutora Fernanda e doutora Daniela, que estão à frente desta primeira jornada de direitos humanos. Que venham mais jornadas como essa para a gente discutir inclusão social e também relações de trabalho, promovendo mais justiça social. Muito obrigado, era isso, presidente. Obrigado, Bortola. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero fazer aqui um voto de congratulações. Ontem aconteceu um fato muito triste, absurdo, que viralizou o vídeo em todas as redes sociais do espancamento daquele cachorrinho que no Panassolo ou na exposição, o vereador Felipe, que foi muito triste. Quem viu esse vídeo, viu as cenas, foi uma dor imensa. Mas aqui o voto de congratulações cabe à ONG Sem Raça Definida, em nome da Andressa Malmambassani, pelo pronto atendimento, tanto ao cão quanto a se prestar, a se colocar, dar a cara a tapa na delegacia e registrar a ocorrência. Aos vizinhos que fizeram a denúncia, ao Edson Balestrin Nerves e o Jonas Endres Cevei, e aos policiais militares que prontamente também atenderam rapidamente essa ocorrência, conseguiram evitar o pior, vereador Felipe, nessa situação, e que também aos policiais civis e delegados que prontamente lavraram a prisão em flagrante sem fiança para esse monstro, digamos assim, que fez todo esse absurdo. Então, fica aqui esse voto de congratulações para confortar a todos que estão nos questionando bastante. O cãozinho já está numa clínica, já está com os seus devidos cuidados e esperamos que prontamente se recupere bem. Sua parte, vereador Fiuza. Parabéns, vereador Bortola. Infelizmente, como que o ser humano se coloca nos dias atuais? Não tem estrutura nenhuma a cometer uma situação como essa, um animalzinho que muitas vezes está ali simplesmente para prestar o seu amor, a companhia junto aos seus tutores, e pessoas sem escrúpulo nenhum cometem esse tipo de situação. Uma coisa infeliz, mas ainda bem que existe aí os nossos operadores de segurança pública que efetivamente fizeram ali o seu trabalho. Parabéns.
que mais me entristece, vereador Fiuza, é que ontem na delegacia estava lá um indivíduo para defender esse monstro e ainda disse, não, mas olhem os vídeos, ele não estava sendo espancado, ele estava sendo educado. Ontem, à 1h da manhã, o cara me falar isso. Dá vontade de mandar para aquele lugar. Sua parte, vereadora Tati. Vereador Bortola, eu também assisti o vídeo e, olha, assustador. E, infelizmente, essa é a realidade. E, claro, né, ali se tinha provas, mas, infelizmente, esse tipo de coisa acontece diariamente na nossa cidade. E aqui eu preciso me juntar ao senhor, porque a ONG SRD, a Andressa, fazem um trabalho incrível. E que bom que esse caso, né, teve um flagrante, então a gente tem a certeza de que vai ter alguma consequência, porque, via de regra, os animais, coitados, sofrem calados, né? Por isso a importância de toda a sociedade estar atenta quando acontece qualquer tipo de violação de direitos, porque, sim, ninguém é obrigado a gostar de animais, mas a gente tem que respeitar os animais. Obrigada. Uma parte, vereador. Perfeito. Sua parte, vereador Cadori. Também me manifesto contrário a esses maus tratos. Geralmente, as pessoas que maltratam os animais, elas maltratam as pessoas também. Não tem sensibilidade, não tem a sensibilidade devida. Esses dias nós tivemos aquela reunião em que crianças também são maltratadas nas escolinhas, nas escolas. É importante que haja câmeras para que se identifiquem esses maus tratos. Porque, como aconteceu naquela escola, com certeza acontece em outras escolas. E precisamos estar atentos e repudiamos todo e qualquer tipo de violência. E como está sendo falado aqui, os animais nos representam, são seres que estão próximos de nós e muitas vezes são mais fiéis e mais amigos do ser humano. Era isso, meu muito obrigado. Verdade, vereador Cadori. Obrigado, senhor presidente. Vereador Xuxa, com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento você que está em casa, você que está através da rede social. Eu vou fazer um voto com congratulação. Hoje vai para a comunidade do bairro Planalto, uma comunidade que lutaram tanto para acontecer o início da obra que aconteceu ontem, dia 29, a nova entrada do bairro Planalto. Também posso registrar uma pessoa que trabalhou muito aí pela entrada do bairro Planalto, o querido ex-vereador Ed Carlos, que também trabalhou bastante, o presidente Weber. Eu vi a alegria do presidente Weber aquele dia que estava fazendo a assinatura de ordem de início. A frente parlamentar também estava lá junto, né, no dia da ordem de início dessa obra, que é a entrada do bairro Planalto. Também os ex-presidentes do bairro Planalto e o Poder Executivo, que é uma parte fundamental, o Poder Executivo, que está trabalhando intensamente aí na BR-116 para dar condições a essas pessoas, quando chegam do trabalho, de acessar os bairros. Uma vez eu vi meu colega amigo Zé D'Ambrós falar que união é muito importante nós ser unido. Lembro uma vez no orçamento comunitário, o senhor estava falando para o pessoal e falou que a união, dependente de partido, raça, dependente de religião, a união é muito importante. Somente unidos que a gente vai formar uma sociedade caxiense, vai trazer obras para as nossas comunidades. Vereador Lucas Carinato. Obrigado, vereador Xuxa. O senhor que tem uma frente parlamentar importante para tratar desses assuntos. Que bom. Eu, como morador do Planalto, está uma confusão a entrada do bairro. O telefone não parou, mas uma confusão por um bom motivo, que é uma reivindicação do nosso bairro, da nossa comunidade, de mais de 40 anos. Lembrar que o prefeito Adiló foi muito perspicaz, acho que o senhor não sabe dessa informação, vereador Xuxa, mas nós tínhamos um projeto que foi defendido por muitos, inclusive, que era para ter uma passarela lá na entrada do Planalto, um elefante branco. E o prefeito Adiló, eu participei de várias reuniões com a comunidade, o nosso ex-presidente, que inclusive está no hospital, o Cici, né, o Ci Ribeiro, que era presidente do Frente, do Planalto Frente, e se modificou o projeto. Essa obra está saindo porque o projeto que era defendido por alguns com a passarela, aquele elefante branco, ele caiu, foi
foi feito um novo projeto. Tem que lembrar da secretária Margarete, que teve à frente disso, tanto secretários e secretárias, e de pessoas que lutaram. O meu mandato está protocolando hoje uma indicação para que aquele trevo de entrada tenha como nome de seu Arlindo Kempf. Para quem conhece há mais tempo, né, é o pai da Denise Kempf, conhecido como Alemão das Galinhas, que certamente foi o precursor nessa luta lá no bairro Planalto, com o meu pai e com tantos homens e mulheres que lutaram ao longo dessa história. Que bom a sua lembrança. Obrigado, vereador. Cumprimento você, cumprimento a todos os envolvidos, comunidade, parabéns a todos. Obrigado. Obrigado. Encerradas as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, esta sessão